Filmes animados, filmes em live action, tirinhas, séries animadas. A Wandinha e toda a família Addams estão na cultura pop há 84 anos. Então vem comigo descobrir a origem, como que ela foi criada, por que o nome dela é Wednesday, né, no original, as transformações que ela passou e como que ela entrou pra família Addams. Fica aqui que esse vídeo tá completaço. René Stranks, Peter aqui. Pra muita gente, a Wandinha é uma descoberta recente. Acabou de acontecer, né? Nasceu agora pra muita gente. Mas a verdade é que ela e a família Addams estão aí há muito mais tempo que você imagina. A Wandinha e o resto da família são uma criação do cartunista Charles Addams. E é impossível separar a história da Wandinha da história dos Addams. E da história do próprio autor, o Charles Addams. Tá confuso, né? Calma que essa história é muito interessante. Eu vou te contar todos os detalhes. Só que antes, se inscreve no canal. Ajuda a gente a bater a nossa meta de 3 milhões de inscritos antes do final do ano. Vai ser bom demais ter você aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho, porque sempre a gente informando do que acontece mais recente e atemporal também na cultura pop. Obrigado demais, hein? Obrigado demais. Tamo junto. Vamos lá. Tudo começou no ano de 1938 nos Estados Unidos. Charles Addams era um jovem desenhista que começou a trabalhar vendendo os desenhos dele na revista The New Yorker. Esse foi o princípio da Wandinha e da família Addams, mas ela nem tinha esse nome ainda. Bem, aí no final da década de 30, estamos lá atrás ainda, né? Os desenhos do Charles Addams começaram a fazer parte recorrente o tempo todo da revista The New Yorker. Eram quadrinhos de uma única cena, com personagens diferentes e um clima meio sombrio, meio cômico. Essas características, inclusive, são o core da família Addams, né? E pra quem não sabe, esses quadrinhos do Charles Addams continuaram sendo publicados de 1938 até o final dos anos 80. Só parou quando o artista morreu. Mas voltando, lá no início de tudo, esses desenhos que eram publicados na revista não começaram exatamente como a família Addams em si. Eram cenas do cotidiano de personagens aleatórios. E tinha sempre os detalhes macabros, né? Pra fazer o humor exatamente com as esquisitices que apareciam. Daí ele começou a repetir alguns personagens de vez em quando nas tirinhas. Os primeiros personagens que surgiram do que viria a ser a família Addams foram a Mortícia, o tio Chico e o Tropeço. Mas eles ainda não tinham nomes. A Mortícia e o Tropeço apareciam nas mesmas tirinhas. E o contexto era bem simples. Ele era o mordomo dessa madame que morava num casarão antigo. Já o tio Chico aparecia em tirinhas só dele, em situações comuns, como no cinema, almoçando, pescando. Só que essas situações dele tinham também sempre um tom de bizarrice. Depois surgiu a vovó, bem naquele tom de bruxa clássica das histórias infantis. A Wandinha, que era uma menininha triste, e por aí vai. Toda edição da revista New Yorker trazia uma nova cena de personagens bizarros em situações do dia a dia. Sempre era assim. E num dado momento, o autor decidiu fazer tipo um crossover com alguns desses personagens. Então o que ele fez? Ele reuniu algum desses esquisitos que ele já tinha criado, né, como se fossem da mesma família. E esse foi o princípio da família Addams. Mas nesse começo, eles ainda não tinham nomes, muito menos sobrenome. Isso veio depois. O curioso é que o Charles Addams era um artista que se inspirou nas vivências da família dele e também nos gostos pessoais dele. Mas claro, a inspiração da família do Charles Addams veio no sentido de ser uma família unida, amorosa. Ele teve uma infância alegre, os pais dele eram dedicados, apaixonados um pelo outro. Essas coisas estão bem presentes na família Addams que a gente conhece, né? A parte obscura dos personagens veio do gosto pessoal do autor. O Charles Addams sempre gostou de coisas misteriosas, macabras, cemitérios, magia, enfim. Para vocês terem ideia, um dos casamentos do Charles Addams foi realizado num cemitério de animais. E ele também era um grande fã do Edgar Allan Poe e todo o estilo de história de horror desse escritor, que foi muito referenciado na série Wandinha de 2022. Juntando essas duas coisas, a família amorosa que ele tinha e o gosto pelas histórias de horror, ele criou a base da família Addams. Outra característica é que todos os Addams são esquisitos à primeira vista, mas sempre são gente boa, não é assim? Isso por quê? Porque o Charles Addams fazia as histórias para dar aquela cutucada no modo de vida americano padrão. Já percebeu isso? Desde os quadrinhos até as séries e filmes, sempre a gente vai ver a família Addams como uma sátira à família americana perfeita. Principalmente porque os Addams têm essa essência de serem muito amorosos e de não fingirem nada. Todos eles são o que são e não se preocupam com o que os outros vão pensar deles. Isso é totalmente diferente do que o Charles Addams achava das famílias americanas tradicionais, que tinham uma vida aparentemente perfeita, mas que no fundo tudo isso era uma máscara, sabe? Era uma fachada. A família Addams só veio ganhar esse nome quando lançaram a série de TV na década de 1960. Aí sim os personagens das tirinhas ficaram mais definidos, né? Eles ganharam os nomes que a gente conhece hoje. A personalidade de cada um ali ficou bem mais marcada. O sobrenome Addams ficou de vez para eles. Aliás, o próprio Charles Addams, ele foi
consultado pela emissora ABC para dar os nomes para os personagens. E esses nomes estão aí até hoje. Mortícia, Gomes, Vovó Addams, né? E por aí vai. Em 1972, a família Addams apareceu pela primeira vez na forma de desenho animado num crossover no desenho do Scooby-Doo. E aí, logo depois, em 1973, chegou a série animada da família Addams. Que eles têm aquele carro, né, que chovia em cima e o carro tinha um formato de mansão Addams. Quem é que já viu esse desenho? Esse é das antigas, né? Em 1977 foi lançado um filme especial para TV chamado Halloween com a nova família Addams, que era baseado na série dos anos 60. E lá em 1988, o criador da família Addams faleceu. Mais 2 anos antes dele partir, ele já tinha autorizado o direito para o filme live action da família Addams. 3 anos depois, em 1991, estreou o primeiro filme da família Addams, e esse filme, né, esse longa, além de fazer um baita sucesso, também fez várias homenagens para o Charles Addams. Algumas cenas, inclusive, foram inspiradas diretamente de cartoons da década de 30, de 1930. Esse filme marcou gerações e o sucesso foi tanto, galera, que 2 anos depois veio a continuação do filme com a família Addams 2. O mais legal é que nos anos 90 não era tão comum assim ter continuações de filmes. Ainda mais filmes de comédia, não era comum mesmo. E Família Addams 2 conseguiu a façanha de ser tão legal quanto o primeiro. Quem é dos anos 90 sabe do que eu tô falando. E eles foram um sucesso estrondoso. E a gente só não teve um terceiro filme porque depois do segundo, o ator, o Raul Julia, que interpretava o Gomes, ele faleceu. Aí a produção decidiu que não ia valer a pena arriscar substituir o ator. Até porque, verdade seja dita, esse elenco principal dos filmes dos anos 90 era perfeito. E dessa vez resolveram não mexer em time que tava ganhando. E detalhe é que nesses 2 filmes, a Wandinha era interpretada pela Christina Ricci, que na série de agora da Netflix interpretou a professora Thornhill. Nessa mesma época foi lançada mais uma série animada da família Addams, que passou muito nos programas de TVs infantis, aqueles que passavam de manhã e molecada via, lembra disso? Ainda nos anos 90, a Warner lançou um telefilme live action com o retorno da família Addams, mas o elenco era diferente e esse não agradou tanto. Aí em 1998 a Fox produziu mais uma série de TV dos Addams, mas que também não teve tanto sucesso assim. Em 2010 fizeram o projeto de um filme em stop motion da família Addams, dirigido pelo Tim Burton, que seria ali mais ou menos na mesma pegada de O Estranho Mundo de Jack e A Noiva Cadáver, que era um sucesso estrondoso do diretor. Mas esse projeto foi cancelado, infelizmente. Eu teria adorado assistir isso, ainda mais do Tim Burton, né? E tudo indica que todo mundo ficou com aquela vontade de ver a versão do Tim Burton sobre a família Addams. Por isso que a série agora foi muito esperada. Bom, voltando um pouquinho, em 2019 a família Addams voltou para a cultura pop com um filme animado. Em 2021 veio a continuação. E esses filmes foram produzidos pelo mesmo estúdio de Minions e Meu Malvado Favorito. Essa volta da família Addams para a cultura pop serviu para apresentar os Addams para gerações mais novas e funcionou muito bem. E esse ano veio a série da Wandinha, que todo mundo assistiu, que estava finalmente sob os cuidados do Tim Burton, que todo mundo queria muito que fizesse, né? Pô, e aí casou perfeitamente. Com essa trajetória gigante da Wandinha e da família Addams, é claro que algumas coisas iam mudar em todos esses anos. Mas o interessante é que muita coisa também permaneceu intacta. Por exemplo, o humor sombrio é sempre o mesmo, né? Em todas as obras da família Addams durante esses mais de 80 anos de existência. Também segue o tom de crítica social disfarçado, você sabia dessa? Isso tudo vem misturado na valorização dos excluídos. Se você parar pra pensar, todos os Addams são humanos. Por mais que eles gostem de levar a vida de um jeito diferentão, ou saibam magia e tal, eles não são seres sobrenaturais. Então, se não fosse a personalidade deles, eles poderiam ser qualquer família normal. Daí que vem a crítica embutida que o Charles Addams, o criador, fez questão de ressaltar. Gomes é um nome latino, e sempre algum detalhe faz referência a essa família ser latina, seja no jeito caliente que ele vive com a esposa, né, ou na feição mexicana que o Gomes tem. E essa era uma forma do Charles Addams criticar como os americanos padrão tratavam os mexicanos no início do século XX. Os mexicanos eram vistos como esquisitos, feios, né? Com umas tradições estranhas ligadas à morte. Por exemplo, La Noche de los Muertos, aquele festival do Dia de Finados, cheio de caveiras, essa tradição foi muito bem mostrada em Viva a Vida é uma Festa, lembra? Reunindo todas essas características, o Charles dava umas cutucadas sociais, com humor. Outra coisa que sempre teve presente desde a criação dos personagens é o visual deles. A maioria dos Addams teve inspiração em personagens clássicos de terror. Por exemplo, Tropeço é claramente inspirado no Frankenstein, tá ali na cara, né? O Tio Chico é inspirado nos assistentes malucos, que sempre são carecas, excêntricos, como o Corcunda ou o criado do Dr. Frankenstein. A vovó é inspirada nas bruxas velhas das poções mágicas. A Mortícia é inspirada nas bruxas sedutoras das histórias. Mas desde as tirinhas dos anos 30, os personagens já tinham um visual bem estabelecido. E a gente vê isso mantido até hoje. O que mudou foram alguns detalhes, né? O Tio Chico era tio da Mortícia e depois virou irmão do Gomes. O Feioso já foi irmão mais velho da Wandinha em algumas versões.
A vovó Addams foi uma vizinha da Mortícia, depois apareceu como mãe do Gomes e depois virou mãe da Mortícia. Aliás, no musical da Broadway existe até uma brincadeira com essa troca de laços familiares da vovó Addams, né, em que a Mortícia e o Gomes discutem quem que ela é mãe, né? Pô, de quem que ela é mãe? Já que os dois achavam que ela era mãe um do outro, né? Ah, e uma coisa que muita gente pode não saber é que o Mãozinha tinha o corpo inteiro na época das tirinhas nos anos 30. O Mãozinha no original se chamava A Coisa, mas era uma pessoa completa, aparentemente era completa. Esse personagem virou uma mão que anda por aí só a partir da série dos anos 60. Antigamente nos quadrinhos existia A Coisa, né? Era um personagem que servia como um detalhe cômico e ao mesmo tempo muito misterioso. Esse personagem aparecia sempre nos fundos de cena, como se fosse alguém que ficava escondido observando tudo o que acontecia na casa da família Addams. E algumas vezes A Coisa apareceu até como o bicho de estimação dos Addams, mesmo ela sendo uma pessoa. O fato é que o Charles Addams nunca se preocupou em definir direitinho esse personagem. Lá na série dos anos 60, A Coisa, né, ou Mãozinha, apareceu como uma espécie de criado que ajudava os personagens nas cenas. Ele saía de caixas, gavetas, né, por trás dos móveis, enfim. Daí, nos filmes dos anos 90, o Mãozinha ganhou popularidade muito maior, até porque a tecnologia ajudou bastante, né, os efeitos e tal. Era curioso ver uma mão correndo por aí, né, blá, 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 né? Daí pra frente, a Mãozinha virou um dos personagens mais carismáticos da família Addams. Quem é que não gosta do Mãozinha? Roubou cena na série, né? Por isso justamente que ele ganhou mais espaço na série da Wandinha. Ele foi o sidekick perfeito pra ela, concorda? Ela o Batman e ele o Robin. Outra curiosidade é que Wandinha, lá nos quadrinhos dos anos 30, surgiu como uma menininha órfã. Lembra que eu contei que no início os personagens não eram bem uma família? Eles vinham em tirinhas separadas. E só depois de uns anos, o Charles fez o crossover dos personagens, criando a família. Falei isso pra vocês. Pois é. No início, né, os quadrinhos da menininha de trancinhas, que ia virar a Wandinha no futuro, ela era uma garotinha sozinha, sem nenhuma referência de que ela tinha família. E um assunto que viralizou nos últimos dias é: por que o nome da Wandinha é Wednesday? Wednesday é quarta-feira em inglês. Muita gente ficou se perguntando o que isso tem a ver. Olha só a explicação. Wednesday veio por causa de uma cantiga de niná do século XIX chamada Monday's Child, que seria criança de segunda-feira. Essa musiquinha fala que as crianças nascidas em cada dia da semana têm uma característica diferente. E de acordo com essa cantiga, as crianças de quarta-feira são cheias de aflições. Por isso que o nome original da Wandinha é Wednesday, quarta-feira, que tem tudo a ver com a personagem. Muita gente não percebeu, mas isso foi até dito na série. A própria Mortícia explicou por que o nome da Wandinha é Wednesday, quarta-feira, mesmo a menina tendo nascido numa sexta-feira 13. Mas a Wandinha é uma personagem que teve uma evolução enorme, desde a criação dela lá no início, até a série mais recente da Netflix. Nos quadrinhos ela começou como uma menininha solitária. Depois que os personagens foram reunidos numa mesma família, ela foi mostrada como uma garotinha séria, meio triste, que muito raramente dava um sorrisinho tímido, né, quando ela estava se divertindo, geralmente com alguma atividade sombria. Já na série dos anos 60, a Wandinha era uma garotinha de mais ou menos uns 6 anos de idade, que era bem fofinha, por sinal. A graça toda é que aquela criancinha fofa também gostava de facas, aranhas, de brincar com bonecas sem cabeça, mas ela dançava, brincava, como qualquer outra criança. Nas animações, ela já foi ganhando um ar mais dramático, mais misterioso. Isso vai ficar ainda mais forte nos filmes dos anos 90. Nesses filmes, a Wandinha tá mais velha, né, com um pouco mais de 12 anos. Ela era uma pré-adolescente gótica, fria, com tendência a prazeres sádicos. Agora, na série da Wandinha, ela tá ainda um pouco mais velha. Já tá no ensino médio, ou seja, tá mais ou menos ali com uns 17, 18 anos. A Wandinha também assumiu poderes paranormais, como aquelas visões. Ela ficou ainda mais fria. A galera até criticou que a personagem não tinha expressão. Mas essa é a proposta mesmo, ela é assim. A Wandinha foi uma das pessoas que mais foi transformada na família Addams, sem deixar de ser quem ela é. O fato é que em cada versão ela foi crescendo, mesmo que os adultos da família não tenham envelhecido. Percebeu isso? E a cada fase da vida da Wandinha, ela vai atualizando a personalidade ou habilidade. Isso é legal pra caramba. De qualquer forma, a Wandinha é uma das pessoas que mais se destacou em toda a trajetória da família Addams. Desde as tirinhas da revista, na série dos anos 60, nos desenhos, na série em preto e branco, todo mundo adorava quando a Wandinha aparecia. Ela era a personagem favorita de muita gente. Das principais características da Wandinha nessa época é que ela dançava balé, lutava karatê, criava aranhas, adorava bonecas decapitadas, ou seja, isso ilustrava muito bem como é que ela era. Ela era meiga e tinha uma amizade enorme com o tropeço. Inclusive até virou meme a cena de um episódio que ela ensinava o tropeço a dançar. Você deve ter visto. Uma curiosidade que em 1972, quando a família Addams apareceu em animação pela primeira vez, lá naquele crossover com o Scooby-Doo, a versão brasileira trouxe o nome da Wandinha como Venenilda Addams. Ainda bem que esse nome não foi pra frente, fala a verdade. Mas a Wandinha veio com muita força nos anos 90 pra cá. O filme 1 da família Addams
A Wandinha dominou a história, só pra você ter noção, roubou a cena mesmo. Ela era uma garota muito intensa, sombria, ameaçadora, muito séria. Ela acabou perdendo a docilidade da criancinha da série dos anos 60. Mas isso faz total sentido, já que ela, né, tinha crescido ali de 6 anos para 12, 13. Nas animações de 2019 e 2021, a Wandinha ficou aparentemente mais nova que nos filmes. E estava ali como protagonista junto com a Mortícia. E agora, nada mais do que merecido que ela tenha uma série focada nela, né? Finalmente. A diferença é que agora a Wandinha assumiu os poderes paranormais. Não tem mais idade pra ficar brincando de torturar o irmão, né? Como nos filmes. Mas ela continua não se importando com o que os outros acham dela. Outra característica forte é que a Wandinha de 2022 e toda a família Addams assumiram de vez a descendência latina, que era uma ideia do Charles Addams desde o início, mas Hollywood resistiu um pouquinho na hora de deixar isso bem claro, né? A Wandinha dos anos 60 dançava balé. A de 2022 toca violoncelo. Não é a mesma coisa, mas a veia artística voltou para a personagem. E um detalhe que parece que mudou bastante é a relação da Wandinha com a Mortícia. Mas aí tem um detalhe. A Wandinha da série de 2022 é a versão mais velha da Wandinha. Quer dizer que a Wandinha sempre foi mais jovem que isso. E é compreensível que, né, a certa idade a filha começasse a questionar a mãe. Isso é normal, a gente sabe disso. Por isso que essa disputa dela com a Mortícia nunca tem acontecido antes. Porque ela não tinha idade, não fazia parte das questões da idade dela. Agora, com 17 anos, faz mais sentido. De qualquer forma, pra mim, a Netflix acertou em cheio escolhendo essa personagem pra dar foco. Até porque a Wandinha ficou muito mais popular no decorrer de mais de 8 décadas. A Wandinha, assim, até que mudou algumas coisas, mas é daqueles personagens que só melhora. Você concorda com isso? E aí, você sabia tudo isso sobre a Wandinha, Familiadas? Já comenta aqui embaixo, curtiu a série, tá curtindo, já tá vendo, o que você tá achando? Comenta tudo aqui embaixo. Curtiu esse vídeo? Comenta também. E se inscreve no canal, ativa o sininho, vai ser bom demais saber que você tá fazendo parte desse canal, ainda mais vindo por esse vídeo. Obrigado por isso, tá ajudando muita gente a chegar na nossa meta de 13 milhões. Talvez você esteja vendo esse vídeo no futuro, a gente já bateu os 13 milhões. De qualquer jeito, muito obrigado por isso. Ativa o sininho, espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!